tá, bora pra análise de bilheteria dessa semana, porque vocês gostaram semana passada, então resolvi trazer um pouquinho mais. E eu preciso falar desses dois filmes, né? Flash e Elementos. Começando por Flash, vou falar a verdade. Gente, a bilheteria do filme tá preocupante. O que acontece? O orçamento do filme foi mais ou menos uns 220 milhões de dólares. E tem aquele cálculo padrão, que eu já falei aqui, que é multiplicar o orçamento vezes 2,5, vezes 3, pra gente chegar no ponto de equilíbrio, o break-even. Quem assistiu o Kino já sabe. Então, assim, o de Flash era pra ser uns 550 milhões aí, pra ser o valor pra se pagar e, a partir daí, o filme lucrar. Aí, ok, né? Saíram os dados da abertura do filme, em que eles contam os 3 primeiros dias, quinta, sexta e sábado. E a coisa não tá boa. Coloquem nos comentários se vocês já viram Flash, o que vocês acharam do filme. Então, nessa abertura aí, o filme só fez 130 milhões de dólares mundialmente, sendo 55 nos Estados Unidos. E isso é muito baixo para um filme desse tamanho. 55 milhões no meu bolso ia ser muito bom, mas para o Flash é pouco. Para efeito de comparação, são números parecidos com o de Adão Negro, que também não conseguiu se pagar. Até Eternos, lá da Marvel, que estreou na pandemia, teve uma abertura melhor, foi de 161 milhões mundialmente e 71 nos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que Flash era o carro-chefe da DC esse ano, né? Foi um marketing surreal e tal. Então, vamos ver, porque o filme até pode crescer aí nas próximas semanas. Pode, mas é pouco provável, porque esses filmes de herói, eles se sustentam muito no hype, né, gente? Então, é as participações especiais, é o hype da galera. Então, esses filmes dependem muito desses primeiros dias, porque aí fica todo mundo louco pra ir no cinema logo pra não pegar spoiler. A gente tem filme que são mais de cauda longa, né, que tem perna, que são filmes que são... que aguentam mais ao longo da semana, sabe? Que eles não dependem da primeira semana e depois caem muito. Que é o contrário, por exemplo, de um filme como Avatar, né? O caso do Flash, por exemplo. Porque o Avatar, ele vai crescendo, vai se mantendo aí nas semanas, graças ao boca a boca, né? E a recepção de Flash tá meio mediana, né? Não é unânime, não é uma coisa assim que tá todo mundo assista Flash, não sei o quê. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô achando que esse filme não vai conseguir se pagar. Vamos falar de Elementos agora? A nova animação da Pixar também não tá indo muito bem, gente. A estreia não foi toda de uma vez. Semana passada ele foi lançado nos Estados Unidos e em alguns países, e essa semana agora tá chegando em outros países. Então, assim, mais pra ser justa, vamos analisar só os Estados Unidos, né? Porque tem vários países que o filme ainda tá estreando hoje, por exemplo, aqui no Brasil o filme estreia hoje, então os valores fora dos Estados Unidos ainda vão crescer. Então é o seguinte, Elementos custou 200 milhões no orçamento, então o break-even, o ponto de equilíbrio, é uns 500, 600 milhões. E nos 3 primeiros dias dos Estados Unidos, o filme só fez 29,5 milhões. É um número muito ruim para Pixar, porque ele só perde para Toy Story 1, que foi lançado em 95, foi o primeiro filme do estúdio e teve 29,1 milhões. E assim, naquela época... ninguém nem sabia direito o que era Pixar, né? E o orçamento de Toy Story foi 30 milhões. Então agora a gente tá falando de um filme de 200 milhões, de um dos maiores estúdios de animação do mundo. Então, por exemplo, pra gente comparar um pouco, ano passado, Lightyear, infelizmente foi um fracasso. Custou 200 milhões e só teve 226 milhões de bilheteria. Então não se pagou. E nesse período aí dos primeiros 3 dias nos Estados Unidos, fez 51 milhões. Até Dois Irmãos, que foi um filme interrompido pela pandemia, fez 39 milhões nos 3 primeiros dias nos Estados Unidos. E Elementos está com 29. Então, a Pixar tem que torcer para o filme virar um sucesso aí internacional, porque já deu para ver que a bilheteria dos Estados Unidos não vai rolar. Lembrando que esse tipo de filme também consegue lucro vendendo boneco, lancheira, essas coisas, né, e tal. E isso ajuda, sim, a renda do filme, mas é fato que, recentemente, os filmes da Pixar estão falhando no cinema, que ainda é a primeira janela de lucro, né? Então, eles precisam repensar aí o que está atrapalhando isso, né? Se é o marketing, interesse do público, se tem que mudar as histórias ou alguma coisa, porque hoje em dia a gente sabe que tem tudo no streaming depois. Então, será que é o streaming que está atrapalhando? Porque você sabe que depois vai sair lá
no streaming, então, não vou no cinema, vou, sei lá, vou ver Barbie, vou ver Oppenheimer, e esse aqui eu deixo pra ver depois em casa. Então, vamos ver.